Lorenzetti. Substituição do piso, instalação de bancos, implantação de iluminação pública, recuperação do acesso ao Estádio Municipal Lorival Soares de Góes. Indicação número 84 do vereador Júlio César Sais. Indica instituir legislação disposto sobre ruídos urbanos e proteção do bem-estar e do sossego público no âmbito do município de Macatuba. Indicação número 85 do vereador José Antônio Tavano. Indica incluir nas situações necessárias o desconto de 50% no fornecimento de terra e de horas de trabalho de maquinário utilizado na terraplanagem no rol de benfeitoria a serem efetuadas pela administração municipal quando da concessão de uso de imóveis destinado ao desenvolvimento industrial. Indicação número 86 do vereador Júlio César Sais. Indica instituir programa mensal de diagnóstico do diabetes e da hipertensão arterial a ser realizado nos diversos bairros de Macatuba. Nos termos do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente colocou em deliberação as seguintes proposituras. Requerimento número 65 da vereadora Ruth Braga Jordão. Solicita informações sobre as providências que serão sendo tomadas para suprir a demanda pela moradia própria no município de Macatuba. Requerimento número 66 da vereadora Ruth Braga Jordão. Solicita a retomada das obras de calçamento e instalação de bancos no passeio público localizado ao lado da rua Antônio Alves Nunes, que faz divisa com a rodovia Osni Mateus. Requerimento número 67 do vereador Sebastião Cândido de Moraes. Solicita informações de quais são os requisitos necessários para efetuar o cadastro no programa Bolsa Família e de quanto em quanto tempo é efetuada a triagem para detectar a mudança de situação dos beneficiados. Requerimento número 68 do vereador Norberto José Gabani. Solicita contatar a direção da Companhia Paulista de Força e Luz, objetivando a implantação de iluminação pública no trecho da rua Augustinho de Oliveira, localizada entre as ruas Carlos Coneglian e Dr. João Carlos Web. Requerimento número 69 do vereador Júlio César Sais. Solicita contatar a direção da Companhia Paulista Força e Luz, objetivando a implantação de iluminação pública no trecho da rua Antônio Romani, localizado entre as ruas Pedro Soares de Almeida e vereador Antônio Paulino de Moraes. Colocadas individualmente em votação, nos termos do artigo 131 do Regimento Interno, a propositura acima relacionada foi aprovada por unanimidade de votos. Nada mais havendo a ser relatado, o senhor presidente deu por encerrada a sessão ordinária, a qual foi transcrita em ata e achada conforme assinado pelos vereadores presentes. Catando o disposto no artigo 59 do Regimento Interno, a ata está em deliberação. Acatando o disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a ata está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovada. Amparado no artigo 90 do Regimento Interno, dou entrada nas seguintes proposituras. Projeto de lei número 29, do Executivo, que cria uma vaga para o cargo de visitador sanitário 1, uma vaga para o cargo de inspetor de alunos 1, no quadro permanente de servidores públicos do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 29/2013. A Câmara de Macatuba aprova e o prefeito de Macatuba sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado uma vaga para o cargo de visitador sanitário e uma vaga para o cargo de inspetor de alunos, dentro do quadro de servidores permanentes do Poder Executivo Municipal, previsto respectivamente na tabela 1, referência 8 e referência 5 da Lei Municipal 1531/91. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente, devendo ser consignados nos orçamentos futuros. Artigo 3º.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições contrárias. Macatuba, 10 de julho de 2013, Tarciso Mateus Abel, prefeito. Exposição de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto trata da abertura de uma vaga para o cargo de visitador sanitário 1 e inspetor de alunos 1, junto ao quadro de servidores permanentes do município. A quantidade atual de vagas é insuficiente para o atendimento da demanda existente, pois a afetividade desses serviços se encontram comprometidas devido à ocorrência de funcionários com o pessoal desta função. Assim, senhores vereadores, entendo sejam estas as razões que justificam a presente mensagem. Macatuba, São Paulo, 10 de julho de 2013, Tarciso Mateus Abel, prefeito. O pedido de urgência para a tramitação da propositura está em votação nos termos do parágrafo 1º do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Aprovado o pedido de urgência nos termos do inciso 1 do artigo 82 do Regimento Interno. Projeto de Lei número 30, do vereador Marcos Rogério Soares de Góes, dispõe sobre a instituição do culto de ação de graças, na festividade da festa de peão a ser realizada anualmente no município de Macatuba. Projeto de Lei número 30, 2013. A Câmara Municipal de Macatuba aprova e o Prefeito Municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Faz parte do calendário municipal de eventos o culto de ação de graças a ser realizado anualmente no primeiro dia da festa do peão do município. Artigo 2º. O culto de ação de graças será organizado por uma comissão formada pelo Conselho das Pastorais do município e outras autoridades religiosas cristãs, juntamente com a Comissão da Festa do Peão, em consonância com os órgãos municipais competentes que darão o respaldo necessário à realização do evento. Artigo 3º. O local de realização do evento será o mesmo utilizado para a realização da Festa do Peão, sendo disponibilizada toda a infraestrutura do local, como palcos sanitários, barracas, serviço de som. Artigo 4º. As despesas serão previstas dentro do orçamento disponibilizado para a realização da Festa do Peão. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada as disposições em contrário. Macatuba, 29 de julho de 2013, Marcos Rogério Soares de Góes, vereador. Exposição de motivos. Senhores vereadores, eis que vem e diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Arnael até a porta da esquina Jeremias. Capítulo 31, versículo 38. Embasada na crença em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e pelo forte apelo que este nome possui entre os povos, nós cristãos, além de adorarmos Jesus Cristo diariamente, temos o dever de expandir cada vez mais nossa crença no Salvador do mundo. É notável que Jesus merece mais que uma marcha de adoração, pois ele é digno de toda honra e de toda glória, pois santo é o seu nome. Mas essa forma de lembrá-lo, exaltá-lo, é apenas mais uma maneira de demonstrar o imenso amor e a devoção que nossos munícipes possuem pelo verdadeiro Filho de Deus. A real intenção é unir pessoas, proporcionando-lhes, através do culto de ação de graças, a evidência da fé, da bondade e da caridade em termos tão difíceis como os vividos atualmente. É necessário lembrar as palavras sábias do maior homem que o mundo conheceu, Jesus Cristo. Somos todos irmãos, amais ao teu próximo como a ti mesmo. O evento, culto de ação de graças, motivos dessa lei, trata uma manifestação pública de fé, de união, de amor ao próximo. Nossa cidade e nossa população muito ganharão com a realização anual deste evento. Hoje, Macatuba é uma cidade em busca de progresso, amor, união do seu povo, almejando ideias melhores e abençoadas por Deus. Cidade que vence as barreiras do egoísmo,
da exclusão social com muito trabalho, esperança e fé. A possibilidade ainda de se tornar um evento regional, visto atrair grandes números de participantes de cidades lindeiras. Diante do exposto, solicito dos demais membros desta Casa a atenção, a maneira e o empenho de todos para que este projeto de lei possa ser amplamente debatido, aperfeiçoado e aprovado. Macatuba, 29 de julho de 2013, Marcos Rogério Soares de Góes, vereador. Projeto de lei número 31, do Executivo, dispõe sobre os critérios que enquadram empreendimentos imobiliários como de interesse social e dá outras providências. Projeto de lei número 31, 2013. A Câmara Municipal de Macatuba aprova e o Prefeito Municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Para efeito desta lei, considerando-se totalmente o desmembramento de interesses sociais, a gleba parcelada a destinada exclusão para os municípios de baixa renda, assim considerando a família que receberá até 3 salários mínimos. Dispõe sobre o critério de enquadro o empreendimento imobiliário como de interesse social e dá outras providências. Exposição de motivo. Senhores vereador, o presente projeto visa a regularizar e deixar justo o loteamento do lote de empreendimento imobiliário de interesse social, buscando precipuamente a melhor forma de distribuição das terras para futuras habitações populares. É certo que, antes desta proposta, o lote considerado com interesse social detinha apenas 160 metros quadrados. Haja vista a aprovação da Lei nº 2.442/2012, a qual revogou parte da Lei nº 2.362/2010, que provia o tamanho de 180 metros quadrados para um lote de interesse social. Entendemos que o terreno, mesmo aquele destinado à população de baixa renda, deverá ter no mínimo 200 metros quadrados. Isso porque imóveis pequenos possuem frente com poucos metros, impedindo a estacionamento de veículo e tornando o bairro sem condições de crescimento futuros, inclusive com prejuízo visual ao paisagismo. Vislumbrando que Macatuba não tem escassez de terra, assim não há o porquê autorizar o empreendimento com lotes menores que 200 metros quadrados, uma que prejudica as famílias de baixa renda, as quais ficam impedidas de desenvolvimento habitacional, e duas que, nos últimos anos, a infraestrutura desses empreendimentos mostra-se tão precária que onera, sobretudo, os cofres públicos. Salutar a aprovação da presente lei para que os lotes da cidade de Macatuba, especialmente os de interesse social, sejam no mínimo 200 metros quadrados, adequando-se às diretrizes do município no que tange ao paisagismo, desenvolvimento urbano, à acessibilidade em função social da propriedade, razão destas que estarão no iminente plano diretor municipal. Lembramos que, anualmente, há mais de um requerimento de parcelamento de solo da cidade de Macatuba, sendo a maioria dos projetos com lotes menores que 200 metros quadrados, os quais destoam das diretrizes urbanistas e paisagistas do município. Esta lei abrangerá, inclusive, os projetos em trâmite. Aliás, muitos dos empreendimentos utilizados a expressão interesse social apenas para diminuir o tamanho dos lotes tornam-se caótico o plano de expansão municipal. De fato, o número superior de casas e pessoas no bairro aumentam a prestatividade de serviços públicos essenciais. Daí a razão de maior atenção a esses empreendimentos. Enaltecendo também que a lei prevê obrigações para o empreendimento e para o proprietário que adquirir o imóvel.
Tudo com o objetivo não só de respeitar o direito da vizinhança e de acessibilidade aos portadores de deficiência, mas para melhor aproveitamento do bairro como um todo. Lembramos também que são admissíveis bairros com ruas de 8 metros de largura ou menos, onde o simplesmente estacionar de um carro acarreta transtorno de outros carros que circulam em direção oposta, bem como é inconcebível casas contestada, com apenas 5 ou 6 metros de largura, ao possuir garagem, tornam proibido o estacionamento no local. Adequando os imóveis à legislação nacional, há recuo de imóveis com relação ao muro vizinho em pelo menos 1,5 metros de cada lado, sobrando pouca área útil para a construção da casa em terreno de apenas 160 metros quadrados. O projeto de lei visa principalmente o bem-estar das futuras famílias, caso estas queiram realizar melhoramento ou ampliação do imóvel, o que é impossível em lotes pequenos. Portanto, para melhor atender a população de baixa renda, notadamente com lotes de tamanho que garante à família uma moradia digna, moradia e constitucionalmente é um direito social, imprescindível a fixação de critérios mínimos para o controle e a fiscalização das obras nessas habitações populares, onde o exposto e com o fito de garantir da melhor forma os empreendimentos com destinação social presentes ao futuro, apresentado o projeto de lei, o qual determina as obrigações do empreendedor e proprietário, buscando sempre o decorrente aproveitamento do solo urbano no município, principalmente o bem-estar social dessas famílias. O bem social dessas famílias de baixa renda que realmente ficam à mercê da infraestrutura precária em respectivo projeto futuro. Estas são, senhores vereadores, as razões que de forma solidária justificam a presente propositura. Magatuba, São Paulo, 5 de agosto de 2013, Tarcísio Mateus Abel, prefeito municipal. Maiores informações deste projeto, com mais detalhes técnicos, encontram-se no site da Câmara. O pedido de urgência para a tramitação da propositura está em votação nos termos do parágrafo 1º do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Aprovado o pedido de urgência nos termos do inciso 1 do artigo 82 do Regimento Interno. Acatando o disposto no artigo 111 do Regimento Interno, o senhor secretário faz a leitura das indicações de número 87, 88 e 89. Indicação número 87 de 2013. Indico ao excelentíssimo prefeito estipular os requisitos necessários para a construção de cemitério público e privado em ocasião da elaboração do plano diretor. Sala Augusto Daré, 2 de agosto de 2013, vereador Norberto José Gabani. Justificativa. Há diversos anos, a administração municipal faz vista grossa para o fato de que o cemitério não possui mais espaço para os sepultamentos, sendo preciso que o poder público desperte para a realidade e tome as providências necessárias, objetivando a construção de um novo Monte Santo. Tramita na Câmara de Deputados o projeto de lei número 5029 de 2013 do deputado Leopoldo Meyer, PSB, que regulamenta a prestação de serviços funerários e a administração de cemitérios. Conforme o projeto, a implantação de novos cemitérios deverá observar o plano diretor, a lei de ordenamento de uso e ocupação do solo e as regulamentações expedidas pelas autoridades sanitárias. Tendo em vista que o departamento competente da municipalidade deu início ao processo da implantação do plano diretor,
é imprescindível que os requisitos necessários para a construção de cemitérios públicos e privados sejam previstos em ocasião de sua elaboração, apresentado na sessão ordinária realizada no dia 5 de agosto de 2013. Indicação número 88 de 2013. Indico ao excelentíssimo prefeito estudar a isenção da respectiva taxa para o cidadão cadastrado como microempreendedor individual, cuja área de atividade abranja o comércio ambulante. Sala Augusto Daré, 2 de agosto de 2013, vereador Marcos Rogério Soares de Góes. Justificativa. Microempreendedor individual, MEI, é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário. Para ser um microempreendedor individual, é necessário faturar no máximo 60 mil por ano e não ter participação em outras empresas como sócio ou titular. A Lei Complementar número 128, de 19/12/2008, criou condições especiais para que o trabalhador, conhecido como informal, possa se tornar um MEI legalizado, tendo acesso a benefícios como auxílio maternidade, auxílio doença e aposentadoria, entre outros. Entre as vantagens oferecidas por essa lei está o registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, o que facilita a abertura de conta bancária, o pedido de empréstimo e a emissão de notas fiscais, e o enquadramento no Simples Nacional, o que garante a isenção de tributos federais. A isenção da respectiva para o microempreendedor individual, cuja área de atividade abrange o comércio ambulante, será uma ferramenta importante para incentivar a legalização do trabalho informal em Macatuba, apresentado na sessão ordinária realizada no dia 5 de agosto de 2013. Indicação número 89 de 2013. Indico ao excelentíssimo prefeito modificar a finalidade de uma área de terra de 7.394,83 metros quadrados, localizado no Jardim Planalto. Sala Augusto Daré, 2 de agosto de 2013, vereador Wilson Barbirato. Justificativa. A época em que os 1.148 lotes do Jardim Planalto foram comercializados, uma área de 7.534,47 metros quadrados, compreendida entre as atuais ruas Teófilo Honório Bento Leme Filho, Capitão Salvador Mariano de Pontes e José Lopes da Silva, foi reservada para a implantação de um dispositivo de lazer. Com o rápido desenvolvimento imobiliário e consequente aumento populacional daquela região, tornou-se imperativa a implantação de uma escola para atender a demanda, construída juntamente na área de lazer acima mencionada, cuja destinação original foi mudada para a área institucional. A outra área reservada para a implantação do dispositivo de lazer no Jardim Planalto se encontra em terreno íngreme, que torna dispendioso qualquer investimento nesse sentido. Para oferecer um espaço de lazer à população dos Jardins Planalto e Santa Felicidade, a municipalidade tem como opção modificar a finalidade de uma área de terra de 7.394,83 metros quadrados, localizada na confluência da rua Antônio Romani e Teófilo Honório, e que faz divisa com uma área verde de inconstitucional para de lazer, apresentada na sessão ordinária realizada no dia 5 de agosto de 2013. Acatando o disposto no artigo 40 do Regimento Interno, encaminhe a seguinte propositura às comissões permanentes competentes. Veto número 2 do Executivo, veto ao projeto de lei número 23, que denomina o Ginásio de Esportes, localizado anexo ao Centro de Lazer Brasília Artioli. Acatando o disposto no parágrafo 2º do artigo 59 do Regimento Interno, procederei à chamada dos vereadores inscritos para versar sobre o assunto de livre escolha. Marcos Soares de Góes.
preocupação referente à indicação que eu fiz sobre as empresas MEI. Eu quero deixar registrado isso, porque a MEI, microempreendedor individual, é uma empresa que foi criada para até mesmo formalizar as pessoas que não têm condições de, hoje, ter uma empresa de um porte grande, então, para ela até mesmo se formalizar. Algumas pessoas, referente a essa empresa, eles me procuraram e receberam um boleto por esses dias aí, de R$29, que a prefeitura encaminhou para essas pessoas, donas dessas empresas. E eu fui procurar saber, referência, tirar informações, qual que é a real trâmite, né, das empresas MEI. E, na verdade, esses boletos que foram enviados, eles não deveriam ser enviados, pelo motivo de que a MEI hoje, são duas empresas, umas que é cobrado R$ 34,90, sendo que R$1 já vai para o município. E a outra MEI é R$ 39,90, sendo que R$ 5,00 já vai para os cofres do município. E eu fiz esse pedido justamente para que o prefeito reveja isso e que retire, que isente essas pessoas de ser cobrada essa taxa. Eu acho que nós não podemos hoje aqui, devido à queda que é alegado que tivemos no orçamento aí, a gente está penalizando pequenos empresários aí que estão tentando se levantar aí, sonhando em crescer, então a culpa não é deles. Então eu acho que a gente tem que olhar, o prefeito Tarcísio, a sua equipe lá, olhar com mais carinho, mais cuidado em relação a isso. E eu tive pesquisando em algumas cidades, vou dar um exemplo, a cidade de Lins hoje, que é exemplo é modelo no desenvolvimento, ela não cobra nada referente à taxa da MEI. Então eu acho que quero deixar registrado, se a gente quer que a nossa cidade desenvolva, então nós temos que tomar cuidado com certas atitudes. Eu não sei se foi erro da prefeitura ou se foi intencional, mas eu gostaria que realmente essa indicação minha, até que o senhor presidente ficasse incubado de dar uma olhada para mim, com mais atenção quando o senhor descer lá, para a gente estar embasado de realmente não cobrar as taxas, viu, presidente? É que isso daí vem direto do Sebrae, né? Por isso que já vai a indicação para ele direto do Sebrae. Ah, sim. Eles que colocam essa taxa de R$5. Não, mas é a taxa, o boleto que eles enviaram é de 29. Entendi. 69 pessoas receberam um boleto de R$29. E 5 já é no regulamento. Então, quem é cobrado 34 vai R$1 para o município já. E as de 39, os empresários, os pequenos empresários que pagam 39, 5 já vai para o município. Mas eles foram surpreendidos. Silvia Pedroso.
Norberto Gabani. Boa noite. De Macatuba, o senhor Odair completou mais um ano de vida, Odair Álvares Funes, e no último dia 1º de agosto a dona Silvia. Meus parabéns, tá? Retomando as nossas atividades, que na verdade o vereador não entra de férias, né? A gente tem recesso, mas as pessoas falam com a gente na rua e assim por diante, né, Vavá? Não tem folga. Esta minha indicação sobre o cemitério, se nós pegarmos amparado o disposto do artigo 60 do Regimento Interno, dou início à ordem do dia. Nós temos do artigo 106 do Regimento Interno. Coloque em deliberação as seguintes proposituras. Requerimento número 70 do vereador Marcos Soares de Góes. Solicita priorizar a limpeza de bueiro localizado na altura do número 327 da Rua Equador. Requerimento número 70 de 2013. Considerando que moradores da quadra número 3 da Rua Equador reclamam do mau cheiro constante que exala do bueiro localizado na altura do número 327, considerando ainda que funcionários da Enops responsáveis pela execução dos serviços necessários informaram que qualquer iniciativa no sentido de solucionar o problema irá demorar, requeiro dos bons préstimos de Vossa Senhoria priorizar a limpeza do bueiro localizado na altura do número 327 da Rua Equador. Termos e que requer e aguarda deferimento, Macatuba, 2 de agosto de 2013,
vereador Marcos Rogério Soares de Góes. Senhor Antônio Carlos Perucci, responsável pela Secretaria do Saneamento. Acatando o disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovado em única votação. Requerimento número 71, do vereador Ricardo Genovez. Solicita apresentar para a deliberação da Câmara Municipal de Transporte a criação de ponto de embarque e desembarque de passageiros de transporte gratuito em frente à creche de Isnério Mineto, no horário das 6 horas da manhã. Requerimento número 71/2013, senhor prefeito. Considerando que as mães das crianças que frequentam a creche de Isnério Mineto reclamam da grande distância que elas percorrem a partir do ponto de embarque e desembarque de passageiros do transporte circular gratuito localizado na Praça dos Trabalhadores até a referida creche. Requeiro dos bons prestes de Vossa Senhoria apresentar para deliberação da Comissão Municipal de Transporte a criação do ponto de embarque e desembarque de passageiros do transporte circular gratuito em frente à creche de Isnério Mineto no horário das 6 horas. Termos em que requer e aguardo deferimento, Macatuba, 5 de agosto de 2013, vereador Ricardo Genovez, ao senhor Joaquim Carrilho, presidente da Comissão Municipal de Trânsito, Macatuba, São Paulo. Acatando o disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovado em única votação. Requerimento número 72, do vereador Ricardo Genovez, requeiro dos bons préstimos de Vossa Senhoria apresentar para deliberação da Comissão Municipal de Transporte as seguintes medidas. Requerimento número 72 de 2013. Senhor presidente, considerando que a região do Jardim Planalto, localizada nos arredores da Escola Dr. Osmar Francisco do Amaral, teve uma expansão habitacional considerável nos últimos anos, sendo que a maioria dos novos moradores depende do transporte circular gratuito. Considerando que o trajeto do referido transporte no Jardim Planalto é efetuado pelas ruas Teófilo Honório e Antônio Olivato e Pedro Soares de Almeida. Requeiro dos bons prestes de Vossa Senhoria apresentar para a deliberação da Comissão Municipal de Transporte as seguintes medidas. Modificar o trajeto do transporte circular gratuito no Jardim Planalto, passando a ser efetuado pelas ruas Teófilo Honório, José Lopes da Silva e Pedro Soares de Almeida. Implantar ponto de embarque e desembarque de passageiros do transporte circular gratuito na rua Teófilo Honório, em frente à rua Saul Chiari. Termos em que requer e aguardo deferimento, Macatuba, 5 de agosto de 2013, vereador Ricardo Genovez, ao senhor Joaquim Carrilho, presidente da Comissão Municipal de Trânsito, Macatuba, São Paulo. Acatando o disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovado em única votação. Eu gostaria também de parabenizar todos os pais presentes, os vereadores, tá? Por domingo, por Dia dos Pais, e aos vereadores que usaram a tribuna, as verbas que foram conquistadas pela Silvia, tá? O Marcos, o Norberto. Tá? Nada mais havendo ser tratado, dou por encerrada a presente sessão.